universidades, dos seus estados, das suas universidades, para aqui construir esse grande fórum da União Nacional dos Estudantes. E saudar todos os delegados e delegadas com a certeza de que nós estamos aqui para escrever o nosso nome e a nossa participação na história da educação da política brasileira. Nós estamos diante de um momento inédito na conjuntura do povo brasileiro. Um momento em que é possível, é permitido e tem condições da UNE para os estudantes com muita mobilização, influenciar e construir uma verdadeira revolução da educação brasileira. Esse é o nosso desafio, e esse é o desafio colocado ao Colégio da UNE. Construir um processo profundo de transformação e de melhoria da educação brasileira nos próximos 10 anos. Colocar o Brasil num novo patamar de desenvolvimento que tenha a educação pública de qualidade, democrática e que sirva os interesses do povo brasileiro como pauta central desse desenvolvimento. Esse é o desafio e esse é o principal instrumento que nós vamos sair daqui com muita unidade e construindo com todos os centros diretórios acadêmicos que participam desse colégio. Nós vivemos diante de uma conjuntura muito importante. Acabamos de sair da eleição presidencial, tivemos a coragem de aprovar o apoio à candidata Dilma Rousseff no segundo turno e dizer que nós não queríamos retrocesso no Brasil. Nós queríamos que o Brasil continuasse avançando com muita mobilização social, com muita participação do movimento social e alargando os espaços democráticos e fortalecendo e melhorando a vida do povo brasileiro. Foi essa a opção da UNE quando se colocou apoiando a Dilma Rousseff no segundo turno. E a vitória de Dilma Rousseff para a UNE representa a possibilidade de fortalecer a entidade e de conquistar grandes vitórias dos estudantes brasileiros. E a principal contribuição que a União Nacional dos Estudantes pode dar nesse processo de transformação é na pauta educacional. Nós temos na história da UNE a discussão da questão educacional. Desde a década de 30, quando fomos forjados, quando fomos fundados, até o processo do petróleo é nosso, o processo da década de 60 de resistência ditadura militar, os debates da reforma universitária, das reformas de base, todo o debate educacional está no centro da história da UNE. E nos últimos anos a UNE se dedicou muito a debater educação. Faz 2 anos que nós estivemos na cidade de Salvador, no 12º Colégio da UNE, os mesmos centros acadêmicos, vários militantes, mais de 3 mil delegados, aprovando um projeto de universidade da União Nacional dos Estudantes, que diz que nós, estudantes brasileiros, pensamos o que queremos da nossa educação e da nossa universidade. E nós saímos dali com muita mobilização para participar, com muito protagonismo, com capacidade de formulação, com capacidade de mobilização da Conferência Nacional de Educação. E é essa bagagem que a UNE tem na sua história mais antiga, na sua história recente, que dá condições da UNE ser a principal entidade no debate educacional brasileiro. A principal entidade com condições de mudar a educação brasileira. E na atual conjuntura, nós temos condições claras de intervir nesse debate. Como Augusto falou, está no Congresso Nacional o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, um projeto que visa as metas de educação brasileira nos próximos 10 anos. O projeto tem metas importantes para a realidade da educação brasileira, mas metas limitadas no histórico e para a necessidade que a União Nacional dos Estudantes tem de transformar a educação brasileira. Por isso, esse projeto vai sair radicalizando o Plano Nacional de Educação. Essa é a principal tarefa do 13º Colégio da UNE. Radicalizar o projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Construir, como a nossa jornada de luta já diz, um Plano Nacional de Educação a serviço do povo brasileiro, a serviço da nossa nação. Por isso que nós vamos tomar as ruas do Brasil, a partir desse colégio, para dizer que 7% do PIB da educação é pouco para quem quer ter educação no centro do desenvolvimento do país. Por isso nós pautaremos 10% do PIB da educação para mudar a educação brasileira. E mais, continuaremos debatendo no Plano Nacional de Educação a assistência estudantil, porque não basta a juventude ingressar na universidade e não ter condições de concluir seus cursos. Então, o Plano Nacional de Educação tem que ter rubrica específica para a assistência estudantil. Tem que dizer quanto
da educação se compromete para investir na assistência estudantil. Também tem que dizer que a população negra, a população pobre, tem que estar dentro da universidade brasileira. O Plano Nacional da Educação tem que estabelecer uma política correta, justa, demarcada, de reserva de vagas para a população negra e para a população pobre desse país. Para que a universidade não seja instrumento de reprodução da elite brasileira, como ela foi durante muitos anos. Essa é a tarefa do Plano Nacional dos Estudantes. Radicalizar e mudar o Plano Nacional da Educação. E para fazer isso, nós vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. É botar estudantes na rua, mobilizar as escolas e influenciar a sociedade brasileira pela nova conjuntura educacional. Esse é o principal desafio e é com esse espírito que nós temos que sair daqui no colégio. E não existia espaço melhor para convocar uma jornada de lutas do que o colégio da UNE. Porque nesse espaço a gente se encontra com aqueles e aquelas que estão no dia a dia construindo a pauta da UNE e construindo as organizações das universidades brasileiras. Por isso, esse colégio já se inicia de forma vitoriosa, com o objetivo traçado, com o objetivo possível de ser conseguido e com condições de escrever, mais uma vez, a história da União Nacional dos Estudantes, a nova União Nacional dos Estudantes na história da educação brasileira e na história de mudanças do povo brasileiro. Por isso, viva o 13º Colégio da UNE e viva a União Nacional dos Estudantes.